dois textos bíblicos. Um do Velho Testamento, o começo do começo do começo do começo de tudo. Quando Deus fez o homem, Gênesis capítulo 2, Deus o colocou no jardim do Éden. Deus preparou um lugar, preparou um habitat para o homem. Deus criou o cenário, criou o ambiente para colocar o homem. E colocou o homem para ter uma família. Ele não fez o homem sozinho. Muitas pessoas acreditam que é porque o homem chorou diante de Deus e disse: ó Deus, os animais têm companhia, só eu não tenho. Não, o projeto de Deus de criar a família já estava na criação do homem no momento em que ele foi feito. Por que eu sei? Porque no livro de Gênesis, no capítulo 5, está escrito assim: no dia em que Deus criou o homem, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o formou. Macho e fêmea o formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. No dia em que Deus criou o homem singular, artigo masculino definido singular, o homem. Macho e fêmea os formou. O homem continha nele todo o gênero masculino e todo o gênero feminino da face da terra. A humanidade estava ali. Ali estava contida a parte feminina e a parte masculina naquele boneco, naquele ser formado do pó da terra. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou, os abençoou e deu a eles é plural, o nome de Adão. Adão é a humanidade. Macho e fêmea juntos, no primeiro ser criado, receberam o nome de humanidade. Então, no dia em que Deus criou o homem, criou mulher e homem. Depois desse dia, depois que ele criou tudo e o homem deu nome a todos os animais, Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito e tirou uma parte que era a porção mulher, que já estava ali dentro. Deus abriu o seu peito, tirou uma parte e transformou. Não criou mais nada. Transformou na mulher. Quando ele devolve aquela parte que ele tirou e que ele transformou, a parte que recebe, aquela parte que saiu e voltou transformada, olha para aquela parte e diz: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E aí está escrito: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por isso, porque ela é parte dele e ele é parte que ela estava contida, por isso o homem vai deixar a família de origem, vai unir-se à sua mulher e vão se tornar os dois novamente uma só carne. O original da palavra humanidade, aquele ser criado por Deus lá no Éden, com macho e fêmea contido nele, o nome é Ixixá, é o nome hebraico. Quando Deus separa, que tira uma parte e leva, que devolve transformada, fica separado o nome também. A parte que fica chama Ish, e a parte que sai, é devolvida transformada, chama Ixá. Ish e Ixá, quando se juntam, tornam-se um ser só, Ixixá. Torna uma só carne. Então, quando Deus formou Adão, no dia que formou Adão, ali já estava toda a família. É muito difícil entendermos isso, porque é espiritual. Mas o que eu quero dizer para você é que o que eu vou ler aqui não se referia apenas ao macho, mas se referia a tudo que envolvia a pessoa do homem formado por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou Deus, pois, o homem, depois que ele fez,
E coloca o homem no jardim do Éden, um lugar próprio, um habitat, um ambiente preparado para ele. E o colocou ali para, significa com a finalidade de. Colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Você sabe o que é cultivar? Cultivar é alimentar, é tirar ervas daninhas, é ter cuidado para manter a vida. Quem tem jardim sabe o que é cultivar. Arrancar folhas doentes, colocar adubo para dar um up, uma levantada. Cultivar significa tratar, significa alimentar, nutrir, significa preparar para um futuro, para um crescimento. Ninguém cultiva nada sem ter uma perspectiva futura. Você tem uma planta aqui, a pessoa que plantou isso aqui tinha a perspectiva de ter uma flor. Havia uma perspectiva de que uma orquídea saísse dessa planta. Você cultiva uma jabuticabeira? Eu recebi uma foto de uma jabuticabeira. Minha filha Denise me mandou uma foto, mas tem tanta jabuticaba. Quem plantou aquela jabuticabeira tinha perspectiva de cultivar uma árvore para ter um fruto. Então, você cultiva com uma perspectiva de ter resultados. E você vai ter resultados maiores forem o seu cuidado no cultivo. Deus colocou o homem no jardim para cultivar. Mas colocou também para guardar. Diga, guardar. Por que você guarda seu carro, seu dinheiro, suas joias? Por que você guarda as coisas de valor que você tem? Diga, porque tem ladrão. Senão você não precisava guardar nada. Se não houvesse ladrão, ninguém precisaria guardar nada. Os portões poderiam ficar abertos, os carros abertos, as joias expostas em todos os lugares. Por que precisava o homem guardar o jardim? Porque o ladrão que mata, rouba e destrói já estava rodeando o jardim. Quem é o ladrão? O ladrão é um anjo de luz. O ladrão é um anjo formado para o louvor da glória de Deus. Um anjo de luz. Esse anjo, a ele é dado o nome de Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz. Não é uma chamada bíblica, nomenclatura bíblica para ele, mas teologicamente começou a dizer isto, que ele era o portador da luz, porque ele era um anjo de luz. Moisés, quando Moisés esteve face a face com Deus no Monte Sinai, foi receber as leis, os preceitos, os princípios, e receber as tábuas da lei escrita com o dedo do próprio Deus. Quando ele desceu do Monte Sinai, o rosto de Moisés estava translúcido. Ele colocou um véu sobre o seu rosto. Tamanha era a luz que tinha no seu rosto. O anjo de luz que estava na presença de Deus, formado para estar na presença de Deus, não esteve algumas horas, nem alguns dias na presença de Deus, esteve séculos na presença de Deus. E a luz de Deus iluminava ele, do jeito que iluminou o rosto de Moisés. Havia muita luz nesse anjo, era um anjo de luz. Não era luz própria, era a luz do próprio Deus. Mas o dia que esse anjo resolveu desobedecer, ele tornou-se rebelde contra Deus, e pecado é rebelião contra Deus. Ele perdeu a presença de Deus e perdeu a luz. E ele tornou-se um anjo de trevas. Agora veja bem, a natureza dele é angelical. Os anjos são valorosos em poder. Anjos são poderosos, são seres espirituais cheios de poder. Quando ele foi lançado fora da presença de Deus e perdeu a luz e tornou-se trevas, ele não perdeu o poder. Apenas converteu o poder para o mal. É como um soldado do FBI que aprende tudo sobre o crime para ser o combatente do crime, mas um dia ele vai para o crime.
ele escolhe para o crime. Ele não perde o conhecimento, ele não perde as táticas, ele não perde as informações, ele não perde a capacidade de logística que tem, manuseio de arma, ele sabe tudo, só que virou tudo para o mal. E assim foi com esse anjo. Esse anjo, que foi formado pelo louvor da glória de Deus, tornou-se trevas, especialidade dele, matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Lembra que em João 10:10, Jesus fala assim: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, algumas pessoas entendem que esse matar, roubar e destruir está falando de eternidade, que está falando do poder das trevas na vida eterna, para levar para o inferno. Mas não é isso que Jesus está falando. Por quê? Porque na vida eterna, no lugar de eternidade, depois desta vida, não mata, não rouba e não destrói, porque esse príncipe das trevas e todo o seu exército do mal estarão aprisionados num lago de fogo e de enxofre. Eles não matarão, não roubarão e não destruirão mais. Só um aleluia, eu vou dizer de novo. Vou dar oportunidade de mais gente glorificar. Jesus não está falando de eternidade, porque na eternidade o ladrão não vai poder matar, roubar e destruir, porque ele vai estar preso, trancafiado num lago de fogo e de enxofre. Isso. Então ele mata, rouba e destrói agora, antes da vida eterna. E aí, como ele já estava na terra, a ordem de Deus para o homem, quando colocou o homem no jardim, era para cultivar e guardar. Guarda o jardim, guarda o jardim. Guarda, porque aquele que mata, rouba e destrói já está por aí. Você conhece a história, eu não preciso te contar. O homem negligenciou a autoridade que tinha para guardar o jardim. Ninguém daria ao homem a ordem de guardar o jardim sem lhe dar autoridade. Ele tinha autoridade para abrir a boca e botar o inimigo para correr do jardim. O homem estava revestido de autoridade para isso. Mas ele negligenciou. O inimigo entrou no jardim e ele não fez absolutamente nada. Apesar de ouvirmos tantas histórias dizendo que as mulheres é que foram responsáveis por esse negócio do pecado entrar no jardim, mas eu sempre pergunto, onde estava Adão fazendo o quê? Quando o inimigo entrou no jardim, que ele tinha que guardar. Aonde ele estava fazendo o quê? Quando a mulher dele chegou para ele e falou, olha, a serpente foi a primeira incorporação espírita, a serpente me levou a pecar. E ele não fez absolutamente nada. Ele não falou, me mostra onde está a serpente, que eu vou colocá-la para correr do jardim, porque ele tinha autoridade para isso. E aí ele perdeu a autoridade. O homem perdeu a autoridade, e é por isso que você não vai ver no Velho Testamento inteirinho, nenhum lugar da Bíblia, o homem exercer autoridade no mundo espiritual. Perdeu a autoridade. A autoridade foi recolhida para o céu. Essa autoridade voltou para a terra um dia determinado, quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão. A voz do Pai foi ouvida dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito vem em forma de pomba, a Trindade se junta na terra. Nessa hora a autoridade volta para a terra. Por isso que só a partir do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo no deserto. Por isso que só naquele encontro com o diabo, Jesus pôde dizer para Satanás, retira-te, porque a autoridade voltou para a terra. E agora eu quero te dar um texto do Novo Testamento. Jesus já foi batizado, Jesus já recebeu a autoridade já está na terra, onde ele vai, chegam os endemoniados e ele expulsa o demônio. Os homens ficam perplexos,
não estavam acostumados a ver isso. Tem um material meu chamado Autoridade Espiritual, onde eu narro com detalhes tudo isso, as profecias. Lá no CIL que aprendemos isso. Nesse material chamado Ser, eu ensino isso também. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte. Jesus recebe de volta essa autoridade e começa a exercitar essa autoridade que o homem no Velho Testamento inteirinho nunca exercitou. Até a vinda de Jesus, nunca. Você ia ver no Velho Testamento textos onde Deus dizia, eu repreenderei o devorador. Ou então o profeta dizia, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Ou ainda Davi vindo dedilhar um instrumento, e aí o demônio que estava em Saul, incomodado com a presença do Espírito Santo, porque no louvor e na adoração o Espírito Santo vem, o demônio se afastava, incomodado, mas voltava. E tanto voltava que levou Saul ao suicídio. Não tem suicídio sem ter demônios. Pastor, a senhora enlouqueceu? Não, não enlouqueci. Existe depressão física, existe depressão emocional, existe depressão espiritual. Na depressão física e na emocional, a pessoa quer morrer, mas não se mata. Na depressão espiritual, por uma ordem demoníaca, ela se mata. Saul estava endemoniado, por isso se matou. E aí, queridos, quando Jesus vem ao mundo e recebe no batismo do Jordão, essa palavra do céu, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, e a voz do Pai confirma e testifica que ele é o Filho, e o Espírito desce em forma de pomba, e na hora que o Espírito desce, cumpre-se a profecia de Isaías 61, que dizia que o Espírito viria sobre para dar a ele autoridade para libertar cativos e oprimidos. Naquela hora, ele tem autoridade para ordenar a saída dos demônios. E ele começa a exercitar essa autoridade. Onde ele chega o endemoniado, ele ordena, cala-te, e sai dele, e o demônio tem que sair. E aí, o que eu quero te ensinar é um episódio e deixar um fecho para você. Lucas capítulo 11, versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. O menino não era mudo, era o demônio que era mudo. O menino era mudo porque o demônio era mudo. Existem enfermidades que são espirituais. Todo mundo conhece a enfermidade psicossomática. A alma adoece o corpo, fica nervoso, tem gastrite. Fica triste, tem câncer. Mas existem doenças espirituais, doenças pneumossomáticas. Espiritualmente, o menino era mudo, porque tinha demônio. Como espiritualmente, a mulher era corcunda, porque tinha demônio, em Lucas 13. E aí ele expulsa o demônio e o menino fala. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Ele é criticado como se tivesse parte com o diabo, por isso tem autoridade e o demônio obedece. É porque ele tem parte com o diabo, ele tem parte com o maioral dos demônios, por isso que os demônios se submetem. E aí ele dá uma lição. Ele diz, versículo 18, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebu. Ele estava dizendo, o reino não briga consigo mesmo. Ele está dizendo, há uma ambivalência de reinos. Existem reinos que são opositores. Um é o lugar chamado Império das Trevas e o outro é o lugar chamado Reino da Luz. E ele diz, no Império das Trevas é Satanás que está prevalecendo. Se as coisas estão acontecendo com sintomas de morte, roubo e destruição, é porque tem a ação maligna daquele que governa no Império das Trevas. E eu não estou brigando com o meu reino, eu estou brigando com outro reino. O meu reino é o da luz. Porque ele continua dizendo, versículo 20, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vós. Eu estou usando a autoridade do reino da luz para fazer recuar o império das trevas, é isso que ele diz.
Vocês estão dizendo para mim que eu tenho parte com o diabo, pois eu venho lhes dizer que não. Existe uma ambivalência de reinos, reinos contraditórios, reinos opostos. E eu estou brigando com o meu reino oposto. E se eu estou fazendo isso, é porque o dedo de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Mas não é ainda isso que eu quero te ensinar, eu quero te ensinar o que está escrito a seguir. Quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Veja bem, o Senhor Jesus está nos ensinando que tem uma ambivalência de reinos. Existem reinos opostos entre si, inimigos entre si. Existe um confronto. E não há meio do caminho, não há meio termo, não existe zona neutra. Ou império das trevas, ou reino da luz. E ele diz claramente, quem não é comigo, comigo é contra mim. Não tem zona neutra, eu não posso ficar na omissão. A omissão, no que se refere à ação das trevas, por medo, por ignorância, por comodismo, na verdade, está facilitando o crescimento das trevas. Eu tenho que me opor ao império das trevas, mas o que eu quero chamar a sua atenção mesmo é que ele diz, quando um valente bem armado guarda a sua própria casa. Quando foi colocado o homem no Éden, Deus disse para ele, guarda o jardim. Guarda o jardim. Aqui Jesus diz, olha, existe uma casa e você precisa guardar. E um valente bem armado, ele guarda a sua própria casa. E fica em segurança os seus bens. Agora, sobrevindo um mais valente do que ele, tira-lhe a armadura em que confiava, vence-o e divide os despojos. Os despojos são as prisões de guerra. Quando o reino briga com o outro, o reino perdedor tem que entregar os despojos para o reino vencedor. E esse versículo serve para duas coisas. Esse versículo serve para aquele que tem a sua casa, está na omissão, não age como um guardião, não age como um protetor, e age como um covarde, porque, na verdade, a Bíblia fala que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam se apoderam dele. Eu tenho que ter um papel atuante nesse confronto. Porque se o meu inimigo for mais valente do que eu, aquele que mata, rouba e destrói, tiver mais coragem, mais ousadia, mais intrepidez do que eu, ele vai vencer. Sobrevindo o mais valente, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quais são os despojos da minha casa? Meus filhos, meu casamento, meus bens, meu ministério, minha empresa, meus negócios, meus sonhos, meus projetos. Se eu não for valente para entrar nessa batalha e amarrar o meu inimigo e vencer o meu inimigo e tirar tudo que está preso na mão dele, se eu não for valente, ele será. Vai ter um que vai ser mais valente na batalha. Por isso que Jesus termina dizendo, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo para aqueles fariseus que o criticaram porque expulsou um demônio e o menino falou. E criticaram dizendo, esse cara tem parte com o diabo, por isso que o demônio obedece a ele. Ele fala, não.
Se eu expulso demônio é porque o reino de Deus é chegado. Então, agora eu quero ensinar algo para vocês. Quando um valente bem armado guarda a sua casa, ficam em segurança os seus bens. Sobrevindo o mais valente do que ele, vence-o. A vitória é de quem é mais valente, em outras palavras. Aí, você aprende que você pode esperar que venha Jesus e faça a guarda e a briga e a batalha na sua casa. Mas não é isso que está escrito na palavra. A palavra não está escrito sujeitai-vos a Deus e descansai, porque Jesus vai guardar tudo, vai proteger tudo. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e ide dormir tranquilo. Está escrito sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas, contudo, todavia, entretanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem uma batalha. Tem uma batalha a ser travada. E nessa batalha você precisa ser o valente. Você não gerou filhos para calamidade. Você não gerou filhos para morrer nas drogas. Você não gerou filho para morrer numa rodovia a 140, 130 por hora com a cara cheia de cachaça. Você não gerou filha para pegar AIDS nas baladas da cidade. Você não se casou para perder a sua família. Você não abriu um negócio para ter falência. Você não entrou nesse jogo para perder. O que eu quero te dizer é que se tem sintomas de morte, roubo e destruição, é porque o inimigo entrou no jardim. E se o inimigo entrou no jardim, significa que você não fez nada e deixou ele entrar. E você precisa levantar e começar a batalhar. Você precisa levantar e começar a guerrear. Agora ele fala de armadura aqui. Jesus fala de armadura. Um valente bem armado guarda a sua própria casa, fique segurança dos seus bens, sobrevindo o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava. Tem uma armadura. Na carta aos Efésios, nós aprendemos, e é um manual de guerra, carta aos Efésios, nós aprendemos que a luta não é contra a carne e o sangue, não é contra meu filho, eu não tenho que ficar brigando com ele, não é contra meu marido, eu não tenho que ficar brigando com ele, não é contra pessoas, é contra o mundo espiritual que influencia pessoas. E naquela mesma carta fala das armas espirituais. E ali está, para quem quiser, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçados do Evangelho da paz. A primeira arma é o capacete da salvação. Primeira arma para você entrar nessa guerra com raiva. Eu falo que você tem que entrar com fogo no olho. Você está vendo um filho morrendo, tem que entrar com fogo no olho. Você tem que entrar saindo fumaça da venta nessa guerra. Você tem que chegar em casa, botar o pé na varanda e falar, Satanás, vai saindo porque eu estou chegando. E não cabe nós dois aqui nessa casa. E um vai ter que sair. E vai ser você. Eu não estou falando de diálogo, eu estou falando de guerra. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele não se manifestou para contemporizar, para conviver, para dialogar com as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir reinos opostos a uma guerra estabelecida no mundo espiritual. Agora, você pode ser alguém como aquele homem do Éden, o primeiro homem, que negligenciou a autoridade que tinha. E o inimigo entrou no jardim. E o jardim é a casa dele, o jardim era a casa dele. Você é o guardião da sua casa, você é o guardião da sua família. É você que tem autoridade para ordenar, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha esposa, sai da minha vida, sai dos meus negócios. Em nome de Jesus.
Agora, veja bem, a primeira arma é o capacete da salvação. Eu vou deixar você com um gostinho de quero mais, porque amanhã tem mais, de manhã. Amanhã de manhã tem mais. O que é o capacete da salvação? Você não pode entrar nessa batalha se você não estiver no reino certo. Se você estiver no império das trevas, você vai dar tiro no império das trevas, você vai dar tiro no pé, chama fogo amigo. Você vai marcar gol contra. Você vai atirar no próprio pé. Para você ser um soldado nessa batalha, e você ser vitorioso, eu vou dizer para você, eu tenho 40 anos nessa batalha e eu nunca vi Jesus perder nenhuma batalha. Para você ser vitorioso nessa batalha, você precisa estar no reino da luz. E como que a gente entra no reino da luz, pastora? Entregando sua vida para Jesus. A conversão é sair do império das trevas e entrar para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Quer alistar no exército para vencer a batalha na sua casa? Você quer se levantar como um soldado valente? Você quer ter na frente sua, nessa guerra, aquele que veio e derrotou o inimigo? Você precisa entrar para o reino da luz. Não tem metade do caminho. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está no reino da luz, ou você está favorável ao império das trevas. Então, queridos, o primeiro passo para enganjar-se nessa batalha é alistar-se no exército de Jesus. E como você se alista? Tornando-se filho de Deus. Entregando sua vida para Jesus. Pastor, eu vou à igreja, eu venho aqui, eu gosto do pastor Jorge Linhares, eu gosto da Getsemane, esse povo aqui é bom demais, como diz o mineiro. É pouco. Você precisa entregar sua vida para Jesus mesmo. Porque o único meio de você enfrentar o inferno é ter Jesus à sua frente. É o único meio. É tomar uma posição, e essa posição definida. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho da luz. Eu não estou mais à disposição do inimigo, mas eu estou enganjado no exército do Senhor. É isso aí, é isso aí. E aí eu vou terminar. Tem muita coisa para te ensinar, isso não é nada. Mas é o suficiente para você chegar na sua casa hoje, botar o pé na varanda e falar, vai saindo porque eu estou chegando. E não cabe nós dois aqui. Imediatamente, quando você se posiciona como filho de Deus, você recebe uma patente espiritual de autoridade. Tem uma patente, você não vê, mas o inferno vê. Satanás enxerga essa patente. Lembra que está escrito, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Primeiro sinal do crente é ter autoridade para botar o inimigo para correr do jardim. Ele pode não saber nada de Bíblia. Ele pode não ter conhecimento de nada ainda do como é a vida de um cristão. Mas a hora que ele se posiciona com Jesus, ele recebe uma patente espiritual. E essa patente lhe dá autoridade para botar o inimigo para correr. O resto vai ser acrescentado. E aí eu vou terminar perguntando. Tem alguém nessa noite que está cansado de apanhar do cão e quer entrar para o time dos que batem? Tem alguém nesse lugar que está cansado de estar levando morte, roubo e destruição? E quer entrar para o time dos valentes de Jesus? Tem gente nesse lugar que está enjoado de ver não prosperar, filhos se perdendo. Está cansado de chorar, mas não guerreia. Porque uma coisa é você interceder para Deus. Pastor, eu jejuo pelo meu filho há 20 anos. Pastor, eu jejuo pelos meus negócios há 20 anos. Você está falando com Deus. Essa é a primeira parte. A primeira parte é sujeitar-vos a Deus.
Mas a segunda parte é resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem alguém que está cansado aqui nesse lugar e quer se tornar um filho de Deus hoje, levar para casa essa patente espiritual, para chegar em casa e já botar o pé na varanda? Se tem, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem entregar a sua vida para Jesus. Levante sua mão onde você estiver para ser identificado. E você vai vir aqui, vem aqui à frente, meu irmão. Vem cá. Vem cá. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa toma uma atitude dessa, Satanás fica desesperado. Porque essas pessoas acabam de ser transpostas do império das trevas para o reino da luz. E elas se tornam guerreiros poderosos do Senhor. Elas se tornam pessoas revestidas de autoridade. Não precisa mais nada. No minuto em que elas se decidem, a autoridade chegou. A autoridade chegou na vida delas. Tem mais alguém nesse lugar que está vivendo assim, simpatizando da igreja, mas não tomou posição ainda? Vamos lá, é hoje o dia. Não espera, não. Não espera apanhar mais um pouco. Não espera perder mais nada. Não espera. Toma uma posição hoje. Porque hoje mesmo, você recebe uma patente no mundo espiritual. Jesus fala: quem não é comigo é contra mim. Você recebe a patente de ser a favor dele hoje. E o inferno fica apavorado. Fala comigo assim: tudo no mundo espiritual acontece pelo poder da palavra. Nós precisamos falar. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Espera aí. Tem alguém que está fora da presença do Pai e quer se reconciliar hoje? Vamos fazer isso. Você já andou na casa do Pai, já teve tempo com o Pai, já teve autoridade, de repente resvalou aí pelo meio do caminho. O Senhor te quer de volta, para te alistar de novo, para você vir ser um valente, uma valente guerreira de novo nesse lugar. Não fique fora disso, não. Pastora, acho que a igreja poderia se colocar de pé nesse momento, que é um momento tão lindo. Fique de pé, igreja. Ver as pessoas vindo aqui à frente, recebendo essa patente de autoridade, né? É um momento muito nosso, muito de Deus. Nós vamos fazer essa confissão de entrega da vida deles para Jesus. E depois eu vou orar com todo aquele que quiser renovar sua patente espiritual. Todo aquele que quiser tomar posse dessa autoridade que tem. Essa autoridade é sua. Voltamos. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai. Vamos orar junto com ele. Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu creio Que Jesus Cristo é o teu Filho. E que na cruz do Calvário morreu no meu lugar. Apagou a minha transgressão. Riscou o escrito da dívida que era contra a minha vida. Recebo esse benefício da cruz. Recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. E tomo posse dessa autoridade espiritual que os filhos de Deus têm. Porque ao receber Jesus, eu me torno filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu ligo na terra essa confissão. A tua palavra diz que o que ligamos na terra é ligado nos céus. Eu concordo com essa confissão e peço ao Senhor que escreva o nome deles no livro da vida. Amém, meu Deus. E dê a eles, Pai, a convicção pelo Espírito Santo de quem eles são. Porque a tua palavra diz: ele veio para os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eles são teus filhos agora empoderados da terra, Pai, para fazer recuar o inferno. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim como quem vai receber chuva. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu agradeço pela cruz do Calvário, porque ali veio para minha vida salvação, cura,
e libertação. E eu recebo a autoridade espiritual que me foi concedida naquela cruz. Tomo posse para, em nome de Jesus, ordenar que o inimigo saia da minha casa, saia do meu jardim, saia da minha família, saia dos meus negócios, saia do meu ministério, saia de tudo que se refere a mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, coisa linda! Deus é maravilhoso. Eu vou pedir vocês que vieram aqui à frente, para seguir aqui o pastor Robson naquela salinha lá, ó. Acende a luz aí, Rachid, dessa salinha. Vocês vão lá e voltem. Eles vão só fazer mais uma oração por vocês. Pastora, amanhã vai ter mais? Você só passou um doce na nossa boca hoje. Pastor, vai ter muito mais. Oh, glória a Deus. 9h30. 9h30 amanhã? O senhor promete que o senhor me deixe um pouquinho Agora mais? você vai. Isso aqui porque o povo... Você dormir, Você podia ficar até meia-noite aqui, que todos nós ficávamos aqui. Mas o senhor- Lógico. Mas o senhor deixa eu falar muito amanhã? Amanhã a senhora está com a liberdade. Você já vem, toma um café da manhã reforçado, gente, que amanhã não tem café, não. Vai só a lanchonete vai ficar aberta lá, mas você já vem com um café reforçado, que nós vamos até... Pastor, quando me entrega o microfone e fala, você só tem 40 minutos, isso é bullying, pastor, comigo. Meu Deus. Isso é para passar um gostinho na boca do... Agora, ora por nós, pastora, porque tem muitas famílias indo para os Estados Unidos. Muitas famílias. Só aqui da igreja umas 60 famílias. Lá na Lagoinha umas 150. Do Jeremias aqui do Oitava umas 40 famílias. E as famílias sendo separadas. Separadas por causa deste momento que nós estamos vivendo. E tudo é por causa da vida financeira. E eu sei que esse povo aqui, nós precisamos da bênção financeira de Deus sobre a nossa vida. Quem está precisando de uma resposta financeira de Deus? Está vendo? Muita gente. Então eu queria que a senhora pudesse ministrar sobre a nossa vida financeira. O que a senhora tem para falar nesse momento aí do país que nós estamos vivendo, já perto da eleição? Domingo agora, o país pode mudar, tudo pode mudar. Então é algo muito sério que está acontecendo. A luta não é contra a carne e o sangue. A luta não é contra pessoas. A luta é contra o mundo espiritual. Nós temos uma nação que, desde o seu descobrimento, ela tem sido saqueada pelo inimigo. Desde os primórdios da nação brasileira. Quando você estuda nos livros de história do Brasil, que fala que os primeiros moradores desta terra foram os degredados, você talvez não saiba o que seja um degredado. Sabe o que eram os degredados? Os degredados eram os condenados em Portugal e Espanha, que vinham para o Brasil como se fosse um presídio deles aqui, uma colônia penal. Praticou estupro, praticou crime hediondo. A pena era enfia num navio e manda para o Brasil. Você conhece a história do Brasil? Índios foram estupradas, homens foram escravizados por causa da cor da pele. Muitas coisas aconteceram. Nós falamos em corrupção hoje, mas eu vou dizer uma coisa para você, começou nas capitanias hereditárias. A terra foi dividida para os compadres. Mas Deus muda essa nação. Deus muda essa nação porque a igreja se levanta em oração, porque a igreja pede uma solução. E eu quero estabelecer uma palavra profética. Eu falei que tudo acontece no mundo espiritual pelo poder da palavra. Nós temos uma bandeira verde e amarela. Nessa bandeira há uma insígnia, há uma escrita: ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. E nós vamos estabelecer uma palavra para ser o fim da anarquia. É o tempo da ordem. É o tempo da ordem nessa nação. É o tempo das coisas entrarem no lugar nessa nação. Nós não queremos ver a continuidade das coisas que temos visto até aqui. Mas também é o tempo do progresso.
É o tempo da provisão, é o tempo da prosperidade. É o tempo em que nós teremos os nossos filhos de volta, que foram para outras nações, porque não podiam sobreviver aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, olha para a nossa bandeira, Pai. Olha para a nossa bandeira, Senhor. Ela tem as cores do céu e as cores desta terra. E nela está escrito, meu Deus, ordem e progresso. E nós, como igreja, dizemos: chega de desordem, chega de anarquia. As coisas precisam entrar no lugar nessa nação. Nós queremos que tudo esteja no lugar alinhado com a tua palavra. Em lugar da desonra, que venha a honra sobre essa nação. Pai, em nome de Jesus, que venha a ordem nos lares, que venha a ordem nos lugares de decisão política, que venha a ordem nos lugares de julgamento, que venha a ordem nos lugares de elaborar leis, que venha a ordem na sociedade, que venha a ordem em todos os lugares, Pai. Também clamamos pelo progresso, Pai. O Senhor é um Deus que abençoa. O Senhor é um Deus que faz prosperar o teu povo. O Senhor é um Deus que diz que onde colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. E nós queremos também o progresso, Senhor, na nação. Queremos, Senhor, que venha o progresso alinhado com o céu. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Pai, queremos profetizar que em todo o tempo, por onde andarmos e tudo que fizermos nesta nação, a boa mão do Senhor estará sobre nós. Meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Amém.